Olá, queridos pais do Senhor Jesus. Eu sou o professor Rildo Alves e neste vídeo nós estaremos estudando a primeira lição da revista da Escola Dominical CPAD deste último trimestre de 2023, cujo tema é o seguinte: a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. A verdade prática, ela nos diz, a ordem imperativa de Jesus aos seus discípulos aponta para a universalidade da pregação do Evangelho no mundo. Então, a ordem de Jesus é que este Evangelho se expanda a nível mundial e alcance todo o mundo. Então, esta lição ela tem três objetivos. O primeiro é conceituar a grande comissão e o segundo é explicar o que são missões culturais e terceiro, afirmar a visão global do Evangelho no mundo. A introdução ela vai nos dizer que neste trimestre nós estudaremos, como falado no primeiro vídeo que eu fiz o review, estudaremos sobre a obra missionária, que é um convite sobre o imperativo do nosso Senhor Jesus para pregar o evangelho a toda a criatura. Ou seja, o evangelho do Senhor Jesus deve ser pregado a toda criatura sem distinção. Então, esse é o propósito. E a palavra-chave aqui é etnia. Então, esse evangelho deve ser pregado por todo o mundo. De toda essa revista, né, nós iremos estudar sobre até os confins da terra. Fala aqui o subtítulo assim: pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Então, esse é o propósito da igreja, é pregar o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Nós também estudaremos e entenderemos a respeito do conceito do tema de missões transculturais e apresentaremos uma visão global da mensagem do Evangelho no mundo. Então vamos agora para o primeiro ponto, que nos diz a grande comissão. E o que é essa grande comissão? É um mandamento do Senhor Jesus para a sua igreja proclamar o Evangelho a todas as nações. Eu costumo sempre, quando eu vou falar sobre este assunto, que o Senhor ele chama a todos, né, para o arrependimento, para a salvação. Mas também tem um chamado vocacional, né? Tem um chamado coletivo e o chamado individual, que é o vocacional. Então, quando Cristo ele nos salvou, ele chamou a todos ao arrependimento, ele disse: "Vinde". Mas depois que ele salvou, ele agora vocaciona este povo a ir por todo mundo, o ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E também o que me chama a atenção é que quando ele vocaciona, cada pessoa ele utiliza de uma determinada forma, né? Cada pessoa, o Senhor ele capacita para atuar de uma determinada forma, mas ao mesmo tempo convergente para a sua obra. Tem pessoas que têm o dom de pregar, outras têm o dom de louvar e assim por diante, né? Então, esse chamado para a pregação do evangelho, ele não é apenas vocacional, está é um chamado universalista, ou seja, coletivo. Então, toda a igreja do Senhor, ela deve pregar o evangelho a toda criatura. Seja de uma maneira mais explícita, né, verbalmente falando, como também através do exemplo, porque nem sempre a gente vai poder verbalizar este evangelho de maneira falada. Às vezes, o exemplo ele vai falar mais alto do que nossas palavras. Às vezes, nós não poderemos verbalizar sobre isso, mas através do nosso exemplo, do nosso testemunho, nós iremos estar pregando também a palavra do Senhor. Agora também, se você também tiver a oportunidade de falar para alguém do amor de Jesus, você deve fazê-lo, né? Mas em alguns momentos, em algumas circunstâncias, em que a gente não puder falar, então a gente vai pregar através do nosso exemplo. Então, esse mandamento tem rastros no Antigo Testamento, conforme Isaías 45, 22, e Gênesis 12, capítulo 12, versículo 3, e está fundamentado no Novo. Dessa forma, a grande comissão pode ser melhor compreendida como uma ordem pós-ressurreição de Jesus Cristo, dada a seus discípulos. A respeito dela, James Hudson Taylor, missionário inglês na China, por 51 anos, disse: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Então,
Jesus, quando ele decide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, então essa ordem foi dada para a sua igreja, para os seus discípulos, de maneira imperativa. É uma ordem, não é uma opção. Então, toda a igreja do Senhor, ela está convocada a pregar este evangelho. Segundo tópico, né, do primeiro ponto, a questão cultural. O ir de Jesus significa também atravessar fronteiras. Então, para pregar o evangelho é preciso também romper as fronteiras, ir além das quatro paredes, né? Então, nesse caso, anunciar o evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Então, muitas vezes, para se pregar este evangelho, será necessário passar por um processo de preparo, como, por exemplo, um missionário, quando ele nasceu aqui no Brasil e vai ser enviado para um outro país que fala uma outra língua, tem uma outra cultura, ele precisa aprender aquela cultura, aquela língua, como aquela sociedade funciona, para que ele possa, ao adentrar naquela sociedade, naquela comunidade, não causar um choque cultural, ou seja, ele se adaptar àquele contexto para criar uma familiaridade e disso construir uma ponte para pregar o evangelho. Porque se ele for de maneira brusca e chegar assim querer mudar tudo, então vai causar um grande conflito e não vai dar certo. E outra coisa, ele também tem que ter em mente que quem muda é Deus, as pessoas. Deus é Deus que transforma, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Porque às vezes a pessoa vai pregar o evangelho para uma pessoa e ela quer que a pessoa mude da noite para o dia. Então, essa obra não é nossa. Essa obra quem faz é o Espírito Santo. Então, é ele que muda, é ele que transforma as pessoas, é ele que tem esse poder de transformar as pessoas através do convencimento, de mostrar para ela que a forma que ela está vivendo não agrada a Deus. Nós, a nossa parte, é pregar o evangelho conforme está escrito nas Escrituras. Mas quem faz a obra é Deus. Quem faz a obra da transformação é Deus. É isso que eu quero dizer, tá? Então, pessoal, continuando aqui, entretanto, a cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se por um lado a cultura é rica em beleza e bondade, pois o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus bom e amoroso. Por outro lado, em consequência da queda, ela foi manchada pelo pecado e, em parte, dominada por ações demoníacas. Portanto, estejamos prontos a pregar o Evangelho além das nossas fronteiras. Preparemos-nos para este desafio. Outra coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte: não é porque o homem ele pecou que tudo que um homem que não é crente, que não é cristão fabrica, não quer dizer que tudo que ele fabrica também não presta, não quer dizer isso. Porque se fosse assim, a gente não usaria telefone, não usaria internet, não usaria este aparelho aqui que eu estou gravando, não usaria microfone, não usaria nada, porque nem tudo que tem neste mundo foi criado por pessoas cristãs. Então a gente precisa distinguir isso, que embora o homem ele tenha caído da graça quando ele pecou lá no Éden, isso não tira dele 100% de que ele permanece também sendo imagem e semelhança de Deus. O pecado, obviamente, manchou, separou o homem de Deus, mas mesmo assim, o Senhor ele permite que o homem, mesmo sem conhecê-lo, na maioria das vezes, possa fabricar alguma coisa que seja útil para a sociedade. Mas isso se tratando de inteligência, de humanidade, de intelectualidade. Agora, se tratando de salvação, só tem um caminho, Jesus. Então, se a pessoa quer obter a salvação da sua alma, ela precisa se arrepender e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Isso precisa ficar bem claro para que a gente possa entender bem isso e não criar uma visão assim de segregação e de achar que apenas as coisas que prestam, que têm qualidade, foram aquelas que foram fabricadas por pessoas cristãs. E não é bem assim. Precisamos ter isso em mente, abrirmos a mente, amadurecermos para não cair nesse equívoco, né? Porque senão estaremos aí nos isolando à toa, né, de coisas que poderiam ser úteis, né? Um grande exemplo que eu posso usar isso aí é quando a nossa igreja ainda não tinha essa maturidade que tem hoje, né, com acesso à informação, ao conhecimento, nos anos 50, né, quando dizia que a televisão era pecado. Então hoje a gente vê que o problema não é o aparelho em si, é quem faz uso dele e como se faz uso dele. Então
A televisão hoje, assim como a internet, é um grande veículo, né, para se propagar o evangelho, agora desde que seja usado com respeito e com qualidade e com responsabilidade também. Então, quando a gente entende isso, né, não é o que, mas o como, então a gente começa a distinguir as coisas. Então, precisamos ter isso em mente. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque às vezes a pessoa que acha que quando a pessoa se converte, ela tem que se tornar uma pessoa, digamos, alienígena, né? Ou então 100% afastada de tudo que existe no mundo. Nem bem assim, né? A gente pode sim aproveitar as boas coisas da vida, agora desde que isso seja feito com responsabilidade e alinhados com os valores e padrões da palavra de Deus. Então aqui continuando a nossa aula, né? O terceiro subponto aqui do primeiro ponto. A ordem de fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primariamente a países. Um país é uma nação politicamente definida, já a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura própria, né? Então, um país, como o Brasil, por exemplo, é um país, mas a gente sabe que cada região do Brasil tem a sua cultura. Então, essa cultura local, né, em resumo, seria a cultura local aí, tá falando da etnia, né? Então, cada local do Brasil tem a sua cultura, os seus costumes, né? Então, a etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e uma cultura própria, né? Então, a gente pode usar aqui um exemplo bastante comum para que a gente possa entender, né? É os índios, né? A palavra índio é uma palavra, como se falar indígena, é uma palavra assim mais coletiva, generalista, assim como a palavra país, né? E etnia seria as classificações, como por exemplo, tem os, não sei aqui, não lembro aqui agora algum tipo de etnia, né? Mas são várias que tem várias etnias entre eles, né? E eu não quero aqui me equivocar, né? Não vou citar aqui, porque eu não lembro aqui agora, não recordo, fugiu da mente aqui agora. Mas é isso que eu quero dizer para vocês, esse exemplo para vocês entenderem que é assim como os índios, né, tem várias etnias, assim os povos também no mundo. Então, o Brasil, por exemplo, é um país que é diversamente, culturalmente, ele é muito diversificado. Então, numa região, as pessoas podem ter uma cultura própria, enquanto que numa outra região do país, pode ter também uma cultura diferenciada de um lado para o outro, né? Então, por exemplo, no sul do país é um costume as pessoas usarem chimarrão. Já no Nordeste, existe algum tipo de comida, de costume, que lá no Sul não tem. Então, em resumo, aqui o que a lição está dizendo é que a etnia é um povo culturalmente definido com a língua e cultura próprias, né? Enquanto que a nação ou país é o termo assim mais amplo, né? Então, em simples palavras, seria isso. Eu quero ser muito técnico aqui, né? O quarto subponto aqui é a eficácia e os objetivos da grande comissão. Então, eu quero me ater aqui o seguinte, que a igreja ela está pronta para atingir os seguintes objetivos da grande comissão, né? Então, a igreja ela tem uma missão específica a ser cumprida. Então, a primeira é proclamar o evangelho, a segunda, discipular os novos convertidos, tornando-os fiéis seguidores de Jesus, e terceiro, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento. Então são essas três missões que a igreja ela tem. A primeira, de proclamar o evangelho, ela prega o evangelho. E a segunda, discipular, ensinar aos novos convertidos como deve ser os princípios e valores da palavra de Deus, de como deve andar um cristão dentro daquilo que a Bíblia ensina. E terceiro, integrá-lo espiritualmente e socialmente na igreja local, ou seja, gerar ali uma comunidade, um relacionamento de comunhão para que a pessoa possa crescer na graça e no conhecimento, ou seja, não apenas na busca dos dons espirituais, mas também buscar entender aquilo que ela crê. Porque nós, como servos de Deus, principalmente hoje em dia, não podemos ir à igreja sem saber por que a gente está ali. A gente tem que ter um entendimento e para que isso possa ocorrer, precisamos estudar as escrituras, certo? Então, por isso que a igreja, ela também tem essa missão de discipular, porque os mais velhos, os irmãos de mais tempo de estrada, ele deve educar aos novos convertidos de como deve ser
a sua conduta no reino de Deus, certo? Então essa é a missão da igreja, né? E também integrá-los socialmente na igreja local, ou seja, ver a pessoa, ela vem de uma vida totalmente errada, totalmente troncha, né? Então a igreja ela cumpre esse papel que às vezes o Estado ele não cumpre, né? Que é reintegrar essa pessoa à sociedade transformada, né? A pessoa vem de uma forma, mas depois que ela chega a Jesus, ela passa pelo processo de transformação. A palavra vai ali adentrando ao seu coração, à sua vida, e ela vai ali, à medida que ela vai caminhando e vai aprendendo, né? E vai buscando ali se corrigir, ela vai passando pelo processo de transformação. E nem sempre esse processo é instantâneo. Tem pessoas que, assim que se convertem, elas já vêm no processo de transformação e acaba sendo mais natural, mais rápido, né? E mais fácil para ela. Enquanto que para outras pessoas, elas precisam passar por um processo mais doloroso, né? Mais lento, mais devagar, até que ela alcance uma verdadeira transformação mais aprofundada e mais duradoura, certo? Eu creio que deu para vocês entenderem aí, né, pessoal? Então, continuando aqui, o segundo ponto, missões transculturais. Quando fala de transculturais aqui, é que o prefixo trans vem do latim e tem o sentido de movimento para além de e através de. Então, missões transculturais significa também aqui eu ultrapassar os limites da minha cultura e alcançar uma outra cultura, né? Então, isso seria missões transculturais. Eu usei aqui um exemplo, por exemplo, de um missionário que pode ser enviado para um outro país, né? Então, no outro país tem a sua cultura própria que geralmente é diferente da cultura de origem do missionário, né? Como, por exemplo, um missionário do Brasil para os Estados Unidos, só para você entender. Então, nos Estados Unidos, a cultura de lá é diferente da cultura do Brasil, né? Mesmo que lá sejam pessoas, mas a cultura local é diferente. A segunda questão é o idioma, né? Lá fala inglês, aqui fala o português. Então, um missionário para chegar nesse país e conseguir se conectar com as pessoas, para que possa ali gerar um relacionamento e ela pregar o evangelho, ela precisa estudar sobre aquela cultura, precisa aprender um novo idioma para que ela possa falar da maneira que as pessoas entendam, né? Então, é isso se refere à transculturação, né? E outra coisa que eu aprendi também é que quando um missionário ele vai para um outro país, ele deve respeitar a cultura de destino, ou seja, ele não deve querer impor a cultura brasileira no local onde ele vai evangelizar. E quando ele voltar do campo missionário para o Brasil, ele não deve trazer nenhum tipo de bagagem cultural para cá. O que fica lá, né? Então, isso que a gente precisa entender também sobre missões transculturais, né? Então, a gente também tem que ter aquele olhar também empático, né? Porque, por exemplo, às vezes tem países que têm um certo tipo de cultura, como, por exemplo, em relação à roupa, que se você for olhar somente sobre a ótica cultural de como as pessoas se vestem no Brasil, você vai olhar com um olhar meio que preconceituoso, né? Então, quando você começa a ter esse olhar mais empático, você olha com os olhares das pessoas daquele local, aí você começa a criar uma conexão e aí já é uma oportunidade de se construir uma ponte para se pregar o evangelho, certo? Continuando, esta mensagem não pode se restringir a uma cultura somente, mas alcançar todos os quadrantes da Terra, onde quer que esteja uma etnia que ainda não tenha ouvido falar das boas novas. Então, o evangelho não pode ficar restrito apenas a uma cultura, a um país, por exemplo, como o Brasil, mas tem que ir além, alcançar outras culturas, outras etnias e outras pessoas, certo? O segundo subtópico, né, do segundo ponto, nos diz visão transcultural da Bíblia. Quando se fala em missões transculturais, a Bíblia Sagrada é o padrão a ser seguido. O Antigo Testamento registra a revelação de um Deus missionário, em pelo menos 3 ocasiões específicas no livro de Gênesis. Ele tratou com toda a humanidade e não somente com uma nação. Então, Deus é o primeiro exemplo de missionário transcultural, ou seja, porque a sua mensagem de salvação não ficou restrita ao povo de Israel, mas foi expandida para todas as nações, através da promessa que ele fez para Abraão. Ele disse que em ti todas as nações serão benditas. Então, quando ele fala todas, está incluindo
todo o globo terra, todas as nações da face da terra. E até que alcançou a nós aqui brasileiros, né? Então, o Senhor, ele é o primeiro exemplo de Deus como missionário. Então, vem aqui agora o terceiro subtópico, né? As barreiras das missões transculturais. Às vezes as pessoas acham bonito, né, quando um missionário sai de um país para o outro para pregar a palavra, e às vezes não se atentam, né, que isso também envolve barreiras, envolve desafios, e não é diferente aqui quando a gente está tratando sobre missões transculturais. E existem várias barreiras, e aqui a lição vai exemplificar, né? A primeira barreira é a barreira geográfica, onde existem novas nações, novas culturas, né? As segundas barreiras são as barreiras culturais, que envolvem valores de vida, costumes e hábitos. A terceira barreira, barreiras econômicas, diferença de moeda, de comércio. Barreiras linguísticas, né, que envolvem aí as línguas nativas. Tem línguas que ainda não foram traduzidas, né, o idioma assim para tradução bíblica, né? Tem Bíblias que nunca foram traduzidas para um determinado idioma. Então isso se torna às vezes uma barreira, né? Então, por exemplo, digamos que uma pessoa que de uma determinada língua ou nação, ela se converte e não tem ainda uma Bíblia naquela língua dela. Então ali se torna um desafio para se transmitir a ele o discipulado, para que a pessoa possa melhor se aprofundar nas escrituras, né? Então, isso seria uma das barreiras, né? Um exemplo que estou dando para vocês entenderem, né? Então, também tem as barreiras religiosas. Existem grupos religiosos que não toleram o cristianismo, odeiam o cristianismo. Então, também isso seria as barreiras religiosas. E também tem, junto a isso, né, as barreiras que tentam combater e de encontro, né, qualquer tipo de religião, né? Então, o missionário tem que enfrentar também essas barreiras, ele precisa se preparar para lidar com isso também, né? Então, é isso que a gente precisa entender que evangelizar é um ato honroso, mas também é um ato espinhoso, né? Tem seus desafios. Então é como ir para um campo de batalha. A gente não pode sair a campo sem nenhum tipo de preparo. Então precisamos nos preparar, tanto intelectualmente, como também culturalmente, também buscar conhecer o destino ao qual nós iremos evangelizar. Isso já pode começar a ser aplicado também na cidade onde você evangeliza, né? Porque tem gente que olha o evangelismo e diz que acha, né? Acha que o evangelismo é apenas o transcultural, missões é só o transcultural. Não. Missões começam na sua cidade, na sua casa. Que tal começar aí na sua casa, evangelizar através do seu exemplo, né? Porque às vezes a gente não pode falar verbalmente, mas a gente pode, através do nosso testemunho, evangelizar aqueles que nos rodeiam. Então, também quando for evangelizar em sua cidade, é importante também você se preparar também espiritualmente, também intelectualmente, para que você possa trazer uma abordagem satisfatória e ao mesmo tempo sábia, né? Porque, principalmente nos dias de hoje, encontramos muitas barreiras, né? Então, as barreiras não é apenas lá fora, localmente também temos várias barreiras, né? Continuando, terceiro ponto, visão global do evangelho no mundo. Aí vem aqui o primeiro subponto, é o subtópico, evangelização e discipulado. Em Mateus 28, 18 ao 20, percebemos uma ênfase em fazer discípulos. Ora, fazer discípulos é uma ordem baseada na relação de um mestre com o seu discípulo. Então, o que acontece? Quando a pessoa se converte e aceita Cristo como Salvador, então ela precisa passar pelo processo do discipulado. Assim como a gente, como ser humano, que quando a gente vai crescendo, precisa ir para a escola, precisa ali estudar as disciplinas, para que possamos ali desenvolver autoconhecimento, ou seja, conhecimento acerca de si mesmo e conhecimento sobre o mundo que o rodeia, né? Então, a mesma coisa se aplica à vida cristã. Então, nós precisamos passar por esse processo de discipulado. Aqui localmente, na igreja que eu faço parte, existe um departamento chamado de discipulado, que é uma revista especial em que é tratada ali as dúvidas, as primeiras dúvidas que o novo convertido ele tem, porque o novo convertido, ele é como uma criança que acabou de nascer. Ela precisa de um alimento espiritual.
E esse alimento, através da palavra, não pode ser algo muito grosso ou muito sólido. Precisa ser um conteúdo assim mais líquido, mais leve, e aos poucos ela vai se aprofundando, assim como o ser humano. Porque o ser humano, por exemplo, começa tomando leite materno, depois vai evoluindo para um leite ali de lata, né, como leite Nam, por exemplo. Depois vai evoluindo para um leite ninho, depois para um mingau, para uma papa, daqui a pouco para uma comida mais sólida. Então, a mesma coisa espiritualmente falando. Então, por isso que aqui na igreja que eu faço parte, por exemplo, não sei aí nas regiões onde você está me acompanhando, se na sua igreja tem, mas aqui na minha, tô falando aqui da igreja local, aqui é assim, tem um departamento onde chamado de discipulado, onde os novos convertidos, ele tem ali uma revistinha ali, uma revista que é diferente dessa que nós estudamos na escola dominical, é uma lição ali, uma revista especial, né, para aquele público, e é tratado ali as dúvidas que os novos convertidos eles têm, e ali eles vão passar por um processo de preparação também para serem batizados nas águas. Depois que eles são batizados nas águas, então eles agora começam a frequentar agora a escola dominical, onde vai passar a aprofundar o seu conhecimento nas escrituras. E também tem um culto de doutrina, mas nada também substitui a escola dominical, que é um ambiente que a gente tem de aprendizado contínuo e de vários assuntos, e isso vai, com o passar do tempo, gerando ali amadurecimento espiritual também e intelectual acerca das Sagradas Escrituras. Então, a igreja, ela precisa investir nesse cuidado de discipular as pessoas. Quando a igreja ela não investe em preparo, em discipulado, em preparo dos professores e em discipulado dos seus membros, então as pessoas elas ficam alienadas, ou seja, são pessoas que vão para a igreja, tem aquela rotina ali religiosa de participar das programações, mas se você sentar com ela e for buscar entender o que ela crê, em quem ela crê, ela não vai saber explicar. Ela está ali apenas com uma socialização, mas ela não vai saber explicar nada. Então, o crente que vive dessa forma é um perigo, né? Porque ele pode estar sujeito a ser enganado pelos falsos profetas, pelas falsas doutrinas, e nós precisamos nos aprofundarmos e nos aproximarmos do estudo da palavra de Deus. Então, por isso que eu recomendo para você que você frequente uma escola dominical. O culto de doutrina que tem também na igreja é bom, culto doutrinário, mas a escola dominical é o ambiente perfeito onde você tem um espaço mais adequado para tratar sobre suas dúvidas. Enquanto que um culto doutrinário, você vai estar somente na posição de ouvir, né? Ali a pregação, a palavra de ensino, mas não vai poder interagir com quem está falando. Agora, na escola dominical, não. Na escola dominical, você tem uma oportunidade de expor as suas dúvidas e aprender sobre temas diversos das Sagradas Escrituras. E essa diversidade de conteúdos que a gente estuda é importante para nós, para quê? Para que isso possa expandir a nossa consciência e possamos desenvolver maturidade espiritual e entendemos de várias coisas e ali discernir o que é bom, ou seja, examinar tudo e reter o que é bom, certo? Continuando, segundo subponto, arrependimento e capacitação do espírito. Na missão transcultural, a mensagem missionária tem de levar em conta o apelo ao arrependimento e para o perdão dos pecados. Aqui entra a questão também do evangelho, né? Porque a gente vê que o objetivo do evangelho é pregar sobre arrependimento, salvação e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Não é pregar sobre prosperidade, não é pregar que você tem que parar de sofrer, que você nasceu para vencer. Palavras motivacionais são boas para a nossa saúde emocional, mas precisamos entender que a missão do Evangelho não é esta. Então, o objetivo do Evangelho é pregar arrependimento, é mostrar para a pessoa, através do confronto, e mostrar, né? O confronto que eu falo é pregar a palavra como ela é, e o Espírito Santo é que vai se encarregar, né? Vai cumprir a sua missão ali de convencer a pessoa do seu pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, a própria palavra vai fazer com que a pessoa enxergue que o caminho que ela está caminhando não é um caminho que agrada a Deus. Então, é isso que a gente precisa entender, que o tema central é arrependimento de pecados. Então, por isso que um evangelho que massageia o teu ego e não provoca ali um arrependimento, não pode ser considerado um evangelho bíblico e verdadeiro, né? Pode ser considerado ali, no máximo, ali uma palestra motivacional,
Mas pregação da palavra, ela envolve também um convite para o arrependimento de pecados e ao reconhecimento dos seus erros, porque se não houver confronto, não há mudança. Então, por isso que o evangelho, ele sempre mostra para nós aonde estamos errando, mas ele aponta uma solução. E a solução está em Jesus, né? Então, Jesus, ele é que perdoa os nossos pecados. É através do seu sangue na cruz do Calvário que fomos lavados, né? E somos todos os dias regenerados, né, pela lavagem da palavra. Então a palavra ela vai mostrando para nós aonde nós precisamos nos consertar e onde precisamos acertar. Não é que nós somos perfeitos, não, muito pelo contrário. Nós somos cheios de defeitos e falhas. Mas quando uma pessoa ela se arrepende, ou seja, se dispõe a melhorar e a buscar, é isso que para Deus importa, não é? Então, para Deus, o que importa é a tua intenção, mais a tua intenção, né? Tua intenção de buscar melhorar e de se dispor a corrigir a situação e o problema, né? E nós que somos servos de Deus, pecamos não por gostar, não por prazer, mas por fragilidade humana. Agora, se a pessoa ela está distante do caminho do Senhor, ela peca de forma deliberada, de forma que às vezes nem sente, né? Até por prazer, por exemplo. Mas quando a palavra começa a entrar, então ela começa a promover uma transformação de mentalidade, de comportamento e de atitudes. Então, por isso que precisamos pregar sobre o arrependimento, porque um evangelho que não provoca arrependimento, não provoca uma reflexão, não pode ser considerado um evangelho bíblico, né? Então, é claro que na palavra de Deus, ela tem vários assuntos, né? Tem uma abordagem mais didática para certos assuntos, mas se tratando de salvação aqui, que é o caso que nós estamos tratando, que é sobre missões, então a palavra, ela tem que provocar arrependimento, tem que falar sobre arrependimento e ela tem que atacar o pecado em uma pessoa, certo? Então, o evangelho, ele combate o pecado, mas mostra para o pecador que para ele há uma solução, e essa solução se chama Jesus, conforme João capítulo 14 e o versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você quer ter salvação na sua vida, você precisa andar com Jesus, precisa entregar sua vida ao Senhor Jesus, se ainda você não entregou sua vida para Ele. E para nós que somos salvos, ou seja, nós que já entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, precisamos buscar viver esta palavra e praticar esta palavra para que a cada dia nós possamos estar andando no prumo da palavra, porque se a gente não faz esse autoexame, examinar a si mesmo em nosso dia a dia, então nós não seremos capazes de enxergar aonde nós estamos errando. E para finalizarmos, pessoal, eu li aqui a conclusão. Temos um grande desafio em missões transculturais, alcançar o mundo inteiro com a mensagem genuína do Evangelho. Por isso, como Igreja de Deus, somos chamados a sair de Jerusalém em perspectiva de alcançar os confins da terra. Há muitos povos neste mundo para serem alcançados, de sorte que Deus conta com cada crente comprometido com a causa do reino de Deus. Então, terminamos aqui a nossa primeira aula e que estas palavras fiquem plantadas em teu coração e até a nossa próxima aula e Deus te abençoe